Está no ar a segunda temporada do Inside Mobcast com Edgar Ueda, fundador da NextMob e escritor best-seller. Nesta temporada, descubra o que poucos sabem sobre os grandes negócios imobiliários. Bem-vindos à segunda temporada do Inside Mobcast com Edgar Ueda. E nessa segunda temporada descubro que poucos sabem sobre os grandes negócios imobiliários, né? Esse que é um oceano azul de oportunidades que poucas pessoas atuam e às vezes não atuam por falta de não saber que é possível atuar. Então, por esse motivo, hoje a gente vai falar muito sobre mentalidade e eu tenho muitas perguntas para fazer para o Edgar a esse respeito, né? Porque ele é um cara que, naturalmente, né, assim como ninguém, não nasceu já com essa mentalidade. E eu tenho muita curiosidade de saber quais foram os pontos de inflexão, os principais aprendizados, como que você empilhou e construiu essa mentalidade que hoje te permite navegar com tanta facilidade, né? Fala de milhões como se estivesse falando de centavos. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que tem por trás aí desse tema tão importante que é a mentalidade, não é, Edgar? Olha que interessante, né? A gente vai, através dos nossos recursos atuais, de como é formado a sua mente nesse exato momento que a gente está dialogando, né? Então, você tem um campo de conhecimento adquirido que está reservado dentro da sua mente aí, do seu cérebro. Você tem as suas crenças, que são as experiências que você viveu e que foi gerando registros ali, positivos ou negativos, né? Uhum. Você tem um conjunto de situações, né? Que foram aprendidas, adquiridas ou absorvidas de forma inconsciente, né? Porque, veja bem, a gente tem aquisição direta e indireta, né? Então, a gente está se olhando aqui, mas também está, né, de forma periférica, também vendo outras coisas. Uhum. Ouvindo aqui, mas de forma periférica, e está pegando tudo, está absorvendo Sim. tudo, concorda? Concordo. Por isso que Jim Rohn, né, e grandes especialistas falam que você é a média das pessoas que você mais convive. Mas eu faço uma correção, que não é só quem você convive, é o que você vê, escuta, né, que você convive, né, está, né, o que você absorve de aprendizado, o que você alimenta, né, então tudo isso vai formando, né, tanto é que tem um livro que fala da biologia das crenças, né, então, ou seja, a nossa cultura, nosso hábito, que a gente acredita, o que faz, o que não faz, se a gente é proativo, se não é proativo, não está ligado só ao nosso psíquico, né, então, por exemplo, eu sou um cara, por exemplo, sedentário, eu não sou. Mas imagina se eu fosse. Mas eu fui por 39 anos. Olha só. Tá? Então, e eu bebi a bebida alcoólica durante 25 anos eu bebi, dos meus 14 aos meus 39 anos. Então, sedentário, bebida alcoólica, Constante, certo? né? Constante. Aí, o que acontece? Então, o meu sistema cognitivo não era brilhante como é hoje. Hoje o meu sistema cognitivo é muito foda. Eu tenho um nível de absorção de conteúdo e eu não preciso ler 3 vezes para aprender. Então, eu absorvo muito rápido. E eu consigo resgatar na minha memória coisas de muito tempo atrás, Que né? legal. Então, Absorve mesmo, integra. sistema cognitivo, né? Inteligência Sim. cognitiva, né? E aí, você pega com tudo isso, né? A gente tem hoje, nesse exato momento, uma situação. Depois que eu comecei com 39 anos, que eu estou com 45, então eu estou falando de 6 anos atrás, Sim. que eu falei, vou parar de beber, Aham. né? Hoje, tá, eu tomo vinho aqui, mas Sim. bem pontual, né? Então, vou parar de beber. Vou entrar numa academia. O meu biológico, meu corpo começou a dar respostas diferentes para minha mente. Então, ou seja, eu fiquei mais produtivo, eu fiquei mais inteligente, oxigenou meu cérebro, tomada de decisão foi diferente, tudo isso. Então, mais uma vez, e vem aqui a contribuir com a nossa tese, que tudo é um efeito composto, certo? Certo. Então, por exemplo, há 3 anos e meio atrás, esse ano completa 4 anos, que eu faço Muay Thai. Então, Muay Thai, ele é um treinamento mais aeróbico do que força, né? Sim. Cara, você fica o dia, você queima muito, né? resistência, tal.
Cara, hoje eu tô muito mais, porque eu fico menos estressado, menos ansioso, oxigena mais o meu cérebro, tô muito mais produtivo, melhora o meu metabolismo, meu sistema. Então, tudo isso é Vai importante, contribuindo, tá? né? Então, E nem sempre tu inteligência... teve essa mentalidade, no caso, né? Então, aí é que tá. Talvez isso, então, seja a resposta. Algumas coisas a gente vai acreditando que é essa metodologia, é o porquê que deu certo, foi por isso. Mas quando você vai aprendendo algumas outras coisas, você vai, assim, ou não tendo resposta, ou tendo respostas diferentes. Então, eu estou, nesse momento, muito mais conectado com Deus, com Jesus, com o Criador. Cada um tem a sua filosofia, a sua cultura. Mas você falou, pô, você sempre foi assim? Com 19 anos, eu decidi trabalhar. Eu não tinha dinheiro para comprar nenhum curso. Eu começava a pesquisar, Nath, curso, olha que interessante, curso de vendas, curso de atendimento, curso de empreendedorismo, que ou era gratuito ou era uma troca de 1 quilo de alimento. Aí eu pegava ônibus ou pegava carona, porque só tinha numa cidade vizinha, que era Bragança Paulista, eu morava em Pinhalzinho, era 20 quilômetros de lá, eu não tinha carro, às vezes não tinha dinheiro para ônibus. Então, eu não tinha inteligência empreendedora ou profissional de criar algumas situações. Por exemplo, com 9 anos, não, concorda? Sim. Você vai falar, não, você nasceu assim, não. Mas, nesse momento, eu acredito que era Deus me colocando frente a algumas situações ou pessoas, né? Tá, com escassez, com pobreza, com dificuldade, com caos na minha casa, com um monte de coisa, para que naquele momento eu tivesse atitudes diferentes, tá? Então esse é o primeiro momento de parte do que eu acredito que foi uma construção. Diferente. Você não... Uma realidade diferente. Aquilo que você tinha, você não queria viver naquela realidade. Não queria viver. Então eu tive um discernimento muito cedo de falar, não sei o que eu quero, mas isso eu não quero. Perdão, não sei onde eu vou chegar, mas isso eu não quero para minha vida. Então eu não quero continuar no caos, na pobreza, na escassez. Então esse é o ponto. Vai chegando um determinado momento da sua vida que você vai estudando. Aí eu tive o discernimento que conhecimento seria um passo, não único, mas seria um grande passo na minha vida para sair da escassez, da pobreza e do caos, certo? E aí eu fui adquirir esse conhecimento. Não tem dinheiro para fazer um curso? Tá, beleza. Ali tem um curso de vendas, de atendimento. Fiz curso de telemarketing, nem sabia. Para que eu vou usar isso? Mas eu queria estudar. Sim. Eu queria aprender alguma coisa diferente, né? Não tinha dinheiro para livro, tá? Eu vi alguém lendo, era assim. Legal. Você pode emprestar esse livro para mim? Então, veja bem, isso não depende de muita inteligência. Depende do mínimo possível de apenas um item que é um discernimento básico de falar o seguinte, eu preciso sair do lugar, eu preciso vencer, eu quero ser um ser humano melhor e eu preciso encontrar um caminho. Então, qual que é o discernimento? Preciso encontrar um caminho, entende? Se eu tenho dinheiro para uma faculdade, vou fazer uma faculdade. Se eu tenho dinheiro para fazer uma pós, vou fazer uma pós. Se eu tenho dinheiro para fazer um intercâmbio, estudar lá fora, eu vou fazer. Se eu não tenho, eu não posso dar desculpa. Eu preciso encontrar um meio, um caminho para fazer isso. Então, vou te dar um exemplo. Com 19 anos de idade, eu fui para o Japão. Né? Eu não tinha faculdade, não tinha nada, certo? O estudo básico do básico. Aí, o que acontece? E aí, eu tinha que pegar um ônibus do apartamento até... Minha primeira empresa onde eu trabalhei foi a Suzuki. Então, do meu apartamento, onde o ônibus passava, até chegar no emprego, dava 40 minutos. 40 e poucos minutos. E aí, todos os caras ali que eram da mesma, ficavam hospedados no mesmo lugar, num alojamento ali naquele apartamento, eles iam brincando, ia falando piada, contando besteira, falando de futebol, etc. Eu ia lendo. Então, veja bem, você precisa ter o mínimo possível, que é um discernimento básico, de onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar nesse momento. Eu, naquele momento, precisava estudar, porque eu não queria ser peão de fábrica pro resto da vida. Eu estava como peão de fábrica naquele momento. Mas com a visão de onde você queria, com uma visão de onde eu queria chegar. Então,
O E que você me deu, eu era fui construindo. Porque, veja bem, entendi. naquele momento, eu não achava que eu seria um multimilionário. Não vou ser... Você foi não achava. Eu não achava que eu ia ser ser um escritor best-seller. Nem passava pela minha empresário de cabeça. tantas empresas, Não né? chegava que eu ia ter tantas empresas. Não chegava que eu ia conhecer mais de 27 países. Não achava que eu seria um palestrante de sucesso. Não achava que eu seria um influenciador que ia impactar milhões de pessoas. Então, Entendi. não tinha esse Naquele planejamento. momento era tu só queria dar o Sair próximo daquele passo. lugar e dar o próximo passo. Entendi. E ser melhor do que eu estava naquele momento. E aí você ia evoluindo isso e ia indo assim, por exemplo, quando que você chegou num ponto onde você sentiu, você sabia não. que você ia ser um multimilionário, veja bem, um mega empresário e tudo Imagina mais? só, Nath, eu gosto de trazer analogias bem básicas e bem simples de entender. Qualquer Sim. pessoa com um QI vai entender, né? Com o Tico ali vai entender. Então, olha que interessante. Imagina só que eu contei em um dos podcasts que tem mais de 13 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. E que vive com R$148 ou 160, não sei se mudou o teto de benefício, de ajuda, etc. E que dão para os seus filhos farinha o dia todo. Qual que é o pensamento dessa família? É só se vai ter farinha para o próximo dia. Então, não adianta. E aí tem gente, Nath, que não consegue pensar em deixar legado. E aí vem uma balela, que para mim é uma coisa que balela. Assim, eu nem sei por que as pessoas dão... Assim, Tanta credibilidade. As pessoas de muito conhecimento já desconsideram. Porque tem um monte de gente que tem que falar, você tem que viver pelo seu propósito. Você tem que viver pelo seu propósito. É por isso a sua vida está infeliz, porque você vive pelo seu propósito. Cara, o cara não está conseguindo pagar aluguel. Como que ele vai ficar feliz? Como que vai viver Como pelo ele vai achar o propósito? propósito dele? Como que vai viver pelo propósito? Aliás, o propósito dele tem que ser como achar dinheiro para pagar aluguel. Exato. Como fazer dinheiro para pagar aluguel. Esse é o propósito dele. Então, propósito, ela tem tempos diferentes. Propósito, ela tem Fases, objetivos diferentes, etc. Cara, eu não pensava em deixar legado quando eu não tinha dinheiro para sobrevivência, Nath. E quem pensa e falar assim, deixa eu buscar o equilíbrio, outra balela que todo mundo vende, você precisa ter uma vida equilibrada. Quem que consegue? Até um bilionário não tem uma vida equilibrada, Nath. Não tem que dar um foco numa Até área o equilibrado. mais Então, quer o exemplo? Por que o Flávio Augusto é gordo? Se ele tem bilhões. Por que o Warren Buffett é barrigudo? Por que você... Cara, então por que tem pessoas que têm família destruídas? Por que tem pessoas... Cara, Steve Jobs pegou câncer. Câncer vem, a maioria, não sei o que fala, a maioria fala que a predominância, a origem é emocional. Por que ele não foi tratar algumas emoções que ele tinha? Então, se os bilionários não têm uma vida equilibrada, imagina nós, seres humanos, que tá aqui lutando todo dia, né? Para ter espaços jornada de melhores, valor, né? jornada Sim. de valor. Então, assim... tem que tomar cuidado com os extremos, isso eu compactuo. Então, você vai ficar só focado ao trabalho, você vai ficar só focado ao legado, você vai ficar só focado à saúde. Então, tem um corpo legal, mas não tem uma inteligência bacana, não consigo conversar. Ou eu tenho uma inteligência legal, mas, cara, tô tudo fodido no meu corpo. Então, assim... tomar cuidado com os extremos. Mas eu não consigo ter em 5, hoje vende muito essa questão de 5 saúdes, outro vende 6, 7 saúde. Eu não consigo falar dos meus 100%, dá 20% em tudo. Não, isso não é realidade. E aí o que acontece, Nádia? As pessoas se frustram. Por que se frustra? Eu falo, pô, minha saúde tá uma bosta, eu tenho que ficar... Não, então... Se frustra porque ela tá ouvindo a pessoa que tá vendendo essa ideia, mas tem várias áreas da vida em que ela não tá dando atenção para poder ter aquela única... E para equilibrar, precisa desequilibrar. Então, se tem hora que eu tenho que falar assim, vou trabalhar 12, 14 horas por dia, ponto. E eu tenho que ficar bem comigo. Eu sempre fiquei bem comigo. É uma fase, né? Exatamente, você vai determinar uma fase, início, um meio e um fim daquilo. Fase. E nos últimos 3 anos, eu tô dedicando muito à saúde. Então, eu passei fase da minha vida dedicando muito ao trabalho. Eu passei fase da minha vida dedicando muita inteligência. Passei fase da minha vida dedicando muito a ganhar dinheiro. Passei fase da minha vida, estou passando muito dedicando à espiritualidade, a autoconhecimento. Então, eu passo fase que
intensifico mais uma área, mas sempre colocando... Sabe aquela do cara que fica girando o prato? Não tem? Ele deixa de girar algum palito? Não. O que ele faz? Ele gira mais o primeiro, só que depois ele corre pro segundo, ele gira, depois ele corre pro terceiro, ele gira, depois ele volta no primeiro, ele gira. Sim, porque ele vai criando, tu vai criando vai estruturando essas áreas da tua vida como hábitos e eles vão tomando menos da tua cognição também ali, né? Da tua dedicação. Esforço de braço e de mente. De mente, né? E de investimento. Sim. Porque, veja bem, vamos citar saúde aqui. Eu consigo ter um resultado a curto prazo. Consegue. Não é fórmula mágica. Talvez eu não consiga ficar igual o cara que treina há 10 anos. Sim. Mas vamos lá. Se eu pegar e só entrar para academia, eu tenho resultado. Se eu entrar para academia e cuidar da alimentação, eu tenho um resultado melhor. Concorda? Concordo. E se eu suplementar, eu tenho um melhor resultado, certo? Agora vamos voltar. Eu posso, na academia, contratar um personal trainer. Já melhorou? Melhorou. Agora eu posso contratar o melhor personal trainer. Porque, veja bem, se eu treino sozinho, eu tenho resultado. Se eu treino com personal, eu tenho. Eu já cheguei a trocar de personal, que o meu resultado mudou 3 vezes mais. Olha só mudando o personal. É o efeito fazendo composto, né? A mesma coisa. Aí, se eu vou se eu cuido da alimentação. Só que, às vezes, eu tenho um nutricionista e um nutrólogo. Já mudou ou não mudou? Mudou. Pra caralho. Pra caralho. Sim, porque você vai saber né? exatamente o que o seu corpo precisa, né? O seu corpo precisa. Não é o padrão de ir na receita, assistir um vídeo. O seu corpo tem alimento que você não pode ingerir, tem alimento que vai melhorar. Detalhe. Aí depois eu vou pra suplementação. Aí eu posso contratar profissionais diferentes, o ortomolecular, que vai trabalhar meus hormônios, vai trabalhar um monte, vai equalizar meu sono, vai equalizar um monte de coisa que vai mudar. Então, esse é o efeito composto. Então, eu posso ter um resultado diferente na minha vida, né? Sim. Então, é do mesmo jeito isso, tá? Como que eu me torno um vendedor melhor? A depender do profissional que você estuda, a depender de um mentor que você tem, a depender do livro que você lê, né? Dos cursos que você faz ou frequentou. Enfim. Então, do ambiente que você convive, tudo isso vai mudando a regra do jogo, né? Sim, exatamente. Então. Nossa, muito bom. E quando que você percebeu, assim, que tava na hora... Como que tu percebe, assim, quando tá na hora de tu focar em outra fase? Ou de tu dar um próximo passo, assim? E quando que teve também esse momento de você ver aonde exatamente você ia chegar? Você já tem essa clareza? Tem. Ou a cada fase tem pontos que ficam ainda ali na sombra, que você não tem tanta clareza? Como que é isso pra você? O seu corpo, a sua mente e o seu resultado te dá a resposta. Posso provar para qualquer um. O seu corpo, a sua mente e o seu resultado dá a resposta. Então, por exemplo, quando começa a faltar dinheiro, quem que eu procuro? Um especialista em fazer dinheiro. Finanças. Tá? Mas aí, como que eu faço aí? Depende de cada setor. Depende tem do problema né? específico. Tá, por exemplo, você é CLT. O que você precisa fazer? Trabalho. Tá, mas meu trabalho, tá? Então, preciso trocar de trabalho. Mas meu trabalho dá um pouco de dinheiro, então precisa melhorar na carreira. Mas você não melhora na carreira porque você não tem conhecimento. Então, aí eu tenho saber que... onde tá o problema, aí eu tenho que pegar um profissional, talvez um mentor, um especialista de carreira, né? Então, assim, mas o seu resultado já te deu a informação. Sim. Né? Tá, beleza. Eu tô vendendo pouco. Tá, você já tem resposta. Então, eu tenho que pegar um profissional, tenho que pegar um gestor de vendas, eu tenho que pegar um mentor, eu tenho que pegar um consultor para entrar na minha empresa, porque eu preciso estruturar. Mas as pessoas não se atentam e não observam os sinais. A maioria não observa os sinais. Então, quer um exemplo? Né? Os fatos. Tá. Se você começa a procurar muito naquele momento uma religião, é porque você tem uma demanda espiritual. Simples assim, tá? Mas porque do nada você começou a procurar Deus? Tá, o seu subconsciente já te deu a resposta, sua mente tá te dando a resposta. Se conecta mais com o Criador, com Deus, com Jesus. Vai lá, e não é templo.
não é templo, é conexão. Você pode fazer dentro da sua casa ou dentro de alguma igreja, ou orando, ouvindo uma meditação, ou lendo a Bíblia, ou qualquer coisa. Tá. E beleza, cara, eu tô no caos, eu tô com ansiedade, eu tô com crise do pânico, eu tô com depressão. A sua mente já tá falando. Vai pro psicólogo ou psiquiatra, ou vai fazer uma terapia. Que tipo de terapia? É holística? É teta healing? Não importa o caminho. O problema tá no resultado que você tem hoje. O problema está no resultado, mas assim, o nosso subconsciente já te dá a resposta. Então, você quer um exemplo? Tá. Você começa a sentir muito dor de barriga. Muito dor de barriga. Muita dor de barriga. Ou você começa a acidez no seu estômago. Seu corpo está falando. Tá, você já fez um exame? Vai fazer uma endoscopia. Às vezes é um refluxo. Às vezes é uma gastrite. Às vezes é uma úlcera. Então, mas assim, ó, veja bem. O resultado te dá uma resposta. Se você não observa o resultado, o seu corpo e sua mente te dá uma resposta. É que assim, a gente não para para observar. Não para para observar. Então, tudo está dando uma resposta. O que eu aprendi? A observar. Então, vamos lá. Eu posso ter ansiedade hoje, mas não posso ter toda semana ansiedade. Sim, né? Concorda? Sim, claro. Tá, eu tenho que resolver. Tá, pô, apareceu uma ansiedade hoje. Aí semana que vem apareceu uma crise de ansiedade. Na outra semana repete. Aí daqui a pouco é 2 dias, 3 dias. Cara, o que eu faço? A minha cabeça funciona. Incansavelmente, eu vou procurar uma solução para resolver aquele problema. Isso aí. Olhar os problemas com distância emocional para poder resolver, né? Sim. E Edgar escreveu muitos livros também, né? Enfim, alguns best-sellers e tal. Tanto sobre mentalidade, sobre dar a volta por cima também. Tu teve várias quebras, né? E conseguiu voltar. Falam, né, que quando você constrói o caminho do sucesso uma vez, mesmo que você quebra, você sabe como voltar para lá também. E isso é da sua mentalidade também, né? É verdadeiro. Tanto é que eu quebrei 6 vezes. E todas as vezes que eu voltei, 2 coisas. Voltei maior e recuperei mais rápido. Então, se lastros quanto você tem, é importante acumular erros também. Assim, as pessoas falam, não quero quebrar. Cara, ninguém gosta de quebrar um braço, mas ninguém gosta de né, sangrar, ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta, ninguém quer. Então, eu não fico torcendo para ter um erro, um aprendizado, um fracasso. Tanto é que um dos meus livros eu escrevi, quando perder a aposta, não perca a lição. Então, assim, quando... Então tem que entender a semântica da palavra. Quando perder a aposta, não perca a lição. Eu não estou falando que eu quero perder. Perca apostas, tipo. Então, assim, é muito importante entender. Então, se tem... mas eu sempre acredito o seguinte. Tem uma coisa que é muito maior do que um nível de consciência. Eu ainda não tenho sabedoria, inteligência e maturidade hoje, nesse exato momento, em maio de 2024, para dar algumas respostas. Por exemplo, tem coisa que acontece na minha vida que não era para acontecer pelo nível de maturidade que eu tenho, inteligência e sabedoria. Mas acontece. Hoje eu já não sofro. Por que eu não sofro? Porque eu sei que vai ter uma resposta subsequente. Claro, tu sabe uma que resposta é parte do incrível. Teu processo, né? Sim. Faz parte do meu processo. E assim, entenda-se o seguinte, quanto maior você está no topo, quanto mais você joga o jogo grande, mais assim vai ser as diversidades da sua vida. Se você está negociando milhões, cara, a diversidade não vai ser de centavos, né? Então, assim, e tem muita gente que quer ganhar milhões com cabeça de centavos, com comportamento de centavos, né? Eu fui agora, a gente estava estruturando um novo... Muito bom isso. A gente estava estruturando um novo negócio, que foi idealizado por mim, e eu chamei alguns parceiros, para compor, e todo mundo, porra, vamos criar uma empresa de valuation de bilhões, etc. E eu ficava olhando a mentalidade, observando o comportamento, eu falei, cara, vocês não vão chegar lá. Cara... Cabeça de centavos, comportamento de centavos, etc. Cara, não vai. Como vai ter resultado de milhões, não né? Vai. Conta não fecha. Não vai. Cara, entenda o seguinte, você quer ver onde a pessoa vai chegar? Preste atenção na fala dela e no comportamento. Presta atenção em 2 coisas. Tá coerente. O que ela fala e como que ela se comporta. Porque às vezes ela tem um discurso muito interessante, mas não tem um comportamento. Tem gente que tem um comportamento. Por exemplo, tem gente que trabalha 14 horas por dia. E se você falar o seguinte, cara, vamos pro garimpo na Venezuela, ele vai. Então ele está disposto a fazer tudo. Ele está disposto a dormir 2 horas por dia.
Ele está disposto a ficar debaixo da chuva por vários dias. Mas ele não tem o conhecimento do caminho, não tem a inteligência. Então, ele não sabe fazer. Ele não gera a própria vida, né? Ele Não só tá consigo indo. Ele só só tá tá indo. indo. E, assim, dentro da tua mentalidade, assim, das tuas crenças, né? Como que é no teu dia a dia, assim? Como que tu gere? Porque por mais que a gente tenha a mentalidade, na hora de executar e transmutar isso para o comportamento, a gente tem outras coisas ali no meio do caminho, né? Inclusive, a gente já teve conversa sobre se todo mundo sabe o caminho do sucesso, né? Por que nem todo mundo chega no sucesso? Como que tu lida com essa lacuna entre ter a cabeça e realmente colocar para jogo, colocar para prática, assim, enfim, as ações que você precisa ter para chegar no resultado que quer? Então, você tem vários algoritmos que eu uso, né? Por exemplo, poderia usar um aqui, não vou detalhar ele porque a pergunta é outra. Mas eu vou responder ela aqui e que vai compor toda essa tese. Então, aliás, começar respondendo a sua pergunta, né? Por exemplo, perguntaram para o Buffett, né? Fala, Buffett, você tem uma filosofia de sucesso simples, você é um bilionário, né? Você está na lista dos caras mais ricos do planeta. E você ensina como chegar lá. E as pessoas têm acesso ao seu ensinamento. Mas por que as pessoas não ficam ricas como você? Aí ele respondeu uma coisa, que é parte de uma tese, parte de uma resposta. Não é a única. É porque o ser humano não está disposto a ficar rico lentamente. Então, ele não construiu riqueza da noite para o dia. Ele construiu Gates, Steve Jobs, Silvio Santos, Jorge Paulo Lemo, Jeff Bezos. Então, sim, eles construíram isso, tá? Então, a maioria desistem facilmente, não chega até o final. Porque, às vezes, se você vai chegar em 10 anos, eu, às vezes, em 15, ele em 10. Mas aí você parou na metade do caminho, parou nos 70%. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que as pessoas mudam de rota o tempo todo. E aí não gera o aprendizado e não melhora o seu algoritmo. Então, veja bem. Você entra aqui, eu decidi primeiro ser empreendedor, ponto. Então, eu decidi que eu não ia trabalhar para alguém. E tá tudo bem. Tem gente que, inclusive, ganhou e até ganha mais dinheiro do que eu sendo funcionário. Quer um exemplo? Vai verificar quanto que ganha o CEO do Santander, do Itaú. Tem ganha 44 milhões anos. 44 milhões por ano. Então, assim, se o cara ficar 10 anos lá, ele fez meio bi. Então, qual que é o risco que ele tem? Nem o risco de ser despedido, claro. Mas ele tem que manter performando. Ele entra em empreendedor, beleza. Então, assim, não importa o que você decida, mas decida. O cara decidiu ser um executivo de sucesso. Ele decidiu ser um CEO numa empresa. Então, eu decidi ser empreendedor. Pronto. E aí, depois eu decidi deixar legado e fazer império e construir riqueza no mercado imobiliário, certo? Então, tanto é que eu quebrei no mercado imobiliário uma vez, mas quebrei rápido. Então, tinha 2 anos de mercado e já quebrei, né? E aí, alguns amigos perguntam, o que você vai fazer agora? Não, vou continuar no mercado imobiliário. Então, se tem gente multimilionário vendendo roupa, tem gente multimilionário vendendo banana, tem gente multimilionário vendendo lanche, tem gente multimilionário limpando casas, tem empresa de limpeza. Então, se não importa o segmento que você decida continuar nesse segmento e achar sempre um jeito melhor de ganhar mais dinheiro e de construir mais riqueza no seu negócio. Então, como que eu acho o jeito no setor imobiliário? De fazer mais dinheiro, acertar mais, errar menos, facilitar meu trabalho para trabalhar menos ou com menos esforço. Então, eu tenho que sempre estar procurando. Então, você me conhece, você já trabalhou comigo. Então, você sabe que eu estou o tempo todo. Cria isso, melhora ali. Isso não tá bom, muda aqui, tal. E é o tempo todo, concorda? Sim, concordo. Mas eu não estou saindo do caminho. Tem gente que já me ofereceram sorveteria em sociedade, já me ofereceram cervejaria em sociedade, já me ofereceram hamburgueria em sociedade. Inclusive, a maioria me dando percentual. Só para usar a minha inteligência e para que eu esteja junto, cara. Sim. Sabe o que eu falei? Não. Porque não é meu business. Meu business é mercado imobiliário. Tudo que está dentro desse contexto
faz sentido. Tu avalia, né? E se vai Tem o teu agregar valor. posicionamento Exatamente. ainda dentro disso. Então, vai avaliar. Então, esse é um ponto que é muito importante, né? Agora, pô, Edgar, é só isso? Então, quer dizer que é lentamente não sair do caminho? Não, tem outras coisas, né? Como eu falei, invista em inteligência cognitiva, para você ser cada vez mais inteligente, processo em armazenagem, etc. Tenha inteligência emocional, porque a inteligência emocional fode, porque você pode estressar, você pode desistir, você pode abandonar, você pode, enfim, inteligência emocional. Terceiro, inteligência do setor. Então, eu tenho que ter uma inteligência cognitiva, cara, as pessoas conversam comigo, sabem que eu sei, né? Eu mostro que eu sei. Segundo, inteligência e sei de outras coisas, né? Conversar. Inteligência emocional. Tem hora que tá vontade de mandar tomar no toba, eu não falo pro cara. Não vou ficar saindo na mão, dando tapa na mesa, né? Total. Cara, e você vai desenvolvendo, né? Uma coisa que você aprende da noite pro dia. Inteligência do negócio, cara, eu tenho que ser um PhD no meu negócio. No seu mercado, né? E algumas coisas eu não preciso ter, mas eu preciso compor na minha empresa, né? Eu preciso saber vender ou ter alguém que sabe vender, porque é isso que alimenta e faz a empresa crescer. Todas as empresas. Ambev só é Ambev porque vende muito. A Apple só é Apple porque vende muito, né? Tem que ter uma gestão financeira, porque senão você faz merda. Né? Se não adianta ganhar e ser um balde furado, né? Não E sabe tem que ser empreendedor, porque senão o empreendedor fala... Senão não inova, né? Para no tempo. Etc. Então, sim, alguns pilares que compõem, né? Que faz parte desse roteiro aí, né? Vou querer que tu dê algumas dicas também de livros que a galera pode ler dentro disso. Mas antes, você além de quebrar também, para ter esse resultado expressivo e lidar com grandes negócios, né? Também tem grandes responsabilidades e grandes estresses, digamos assim, né? Várias coisas que dão errado ali no meio do caminho. Provavelmente sei que acontecem situações onde parece que tá tudo perdido, assim. Parece que, meu Deus, agora deu merda. Como que tu lida com essas situações muito adversas, onde te atravessam, assim, muito e você tem que estruturar rápido, né, para conseguir lidar e sair dessa por cima e ainda melhor do que quando você entrou. Como que você lida, assim, com essas baixas? Na verdade, assim, né, o empreendedorismo ou você ser dono de uma empresa, ou na vida, né, na nossa vida pessoal, a gente vive de altos e baixos, oscilações. Então, tem resultados extraordinários em um determinado momento, tem determinado momento que os meus resultados não são tão extraordinários. Tem momento que eu ganho muito dinheiro, tem momento que eu tô ganhando pouco dinheiro. Tem momento que tá tudo tranquilo, que eu falo, nossa, né, que mil maravilha, Obrigada, né? Será que né? Que benção, né? O que tá acontecendo eu recebo, aqui? quero mais disso. Tem momento que você fala, meu Deus, o que eu fiz no passado, né? Para estar passando por tanta aprovação, pesado, né? Isso, tá mais pesado. Cara, a resposta é muita inteligência emocional. Muita inteligência emocional. E quanto mais você se desenvolve na inteligência emocional, mais você aprende a lidar com as adversidades. Em um dos meus livros, eu cito um caso muito interessante que eu comecei a ter uma grande mudança na minha inteligência emocional. Eu já fui muito estressado, já fui muito explosivo, eu já fui muito pavio curto, né? E, cara, modéstia à parte, isso, aliás, não tem nada de benefício, nada disso, né? Embora o estresse te dá um estado de alerta, ansiedade te dá velocidade, mas quando você tem aquele tom, sabe? É como se você fizesse um suco e que você quer ter um cheiro de baunilha e você põe uma gota ali só para ter aquele cheirinho, né, da baunilha. Mas o excessivo dela vai te foder. Então, assim, toma cuidado com isso daí. Mas o próprio Abílio Diniz, o falecido, ele falou que o estresse fez ele estar em um estado de alerta permanente. E que alguns grandes empreendedores falaram que a ansiedade fizeram ele acelerar seus resultados. Porque o que você quer construir em 10, você pode construir 5. Mas tem que tomar cuidado e saber administrar. E por isso que a inteligência emocional te permite administrar. Porque inteligência emocional é só administração. Não existe excluir. Eu não excluo o estresse, eu não excluo a ansiedade. Porque não é coisa que a gente tem controle. Ele faz parte da nossa natureza humana, do né? começo ao fim. Só vai excluir quando você coração
parar de bater. E você ir para qualquer outro lugar, né? Então, quanto mais você estuda isso, mais maturidade você tem. Eu lembro que eu estava numa fase muito ruim, financeira na minha vida, etc. E parece que aquela lei de Murphy veio um monte de coisa, né? E aí eu já tinha batido o carro levemente, tal, e não tinha dinheiro para consertar, e andava com o carro batido. E um dia eu fiz uma batida que deu praticamente PT no carro, né? Sim. E naquele momento, e eu sempre lamentava muito, sempre, puta que pariu, o que tá acontecendo? E falava palavrão, pô, que isso, né? E ficava, né, se perguntando, tá tudo contra mim, o que eu fiz, né? E aí, nesse dia, eu tava com a minha ex-esposa, na época eu era casado, tal, e ela também tinha esse comportamento de reclamar e principalmente me xingar, pô, você bateu, não prestou atenção, né? Era aquela coisa, né? Sempre aquela coisa, né? E aí, não bastava o problema, ainda já não passava o problema, assim, né? E tinha... Total, nada, pelo amor de Deus, sim. né? Um amor de pessoa total. Sim. Mas, assim, naquele momento era o que ela, né? Era a mentalidade de daquele vocês momento, ali, né? naquele era a fase momento, que vocês né? estavam. Enfim. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, me deu, sei lá, um negócio diferente, que eu falei, tá tudo bem? Assim, mas muito calmo, nem parecia eu. E aí, eu vou contar um caso que você presenciou junto comigo. Você estava no mesmo carro comigo. E aí, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu fui fazer uma conversão e assim, eu ceguei, eu não vi o carro vindo, não vi por tudo que é sagrado, não vi o carro. Sim. E ele veio e deu na metade do carro. E você veio numa velocidade porque era pós-curva, etc. E aí o carro capotou. Eu fiquei gelado, pelo amor de Deus, porque eu estava bem, a minha ex estava bem, mas não sabia se o outro carro estava bem, né? Eu corri lá, falei, vocês estão bem, tal. E todo mundo gritando e me xingando. E aí a menina do carro foi chamar o irmão dela, o cara já queria vir para brigar. Eu falei, cara, ninguém tá morto, tá tudo vivo. O carro eu vou resolver, eu vou pagar, tá tudo bem. Nem sabia como, não tinha nem dinheiro, mas nem... Cara, e assim, tudo bem. E eu fui administrando pela primeira vez. Eu fiquei num estado de espírito de presença muito pleno, também. total. E resolvi aquela situação. No final, chamaram a polícia. O cara se acalmou, ele se acalmou. Pedi muita desculpa. Falei, não foi intencional. Claro, e de fato não tinha sim, sido, né? Etc. Tá. Então, a partir daquele momento, eu entendi que eu precisava investir cada vez mais na inteligência emocional. Que era muito melhor você lidar com as coisas dessa forma mais... Então, se, por exemplo, teve um determinado momento da minha vida que eu não aceitava desaforo. Então, o cara ia falar comigo, pô, na minha adolescência já queria brigar, já queria, né, tal. Então, o cara gritar, poderia ser o cara de 2 metros, 10 vezes mais forte do que eu brigava. Mas não aceitava desaforo, né? E aí teve um dia que a gente estava indo fazer a banheira do gelo lá com o europeu, né? Ai, eu me lembro. Lembra? De entrar na banheira do gelo lá, tava eu e você. O amendoinzinho, e mais uma né? pessoa. Aí a gente tava conversando, tal, né? Aí acho que você tava no banco de trás, a gente conversando, tal. Aí, sei lá, bati no carro da frente, né? No carro da frente não tinha feito nada, tal. No meu ainda caiu não sei o que lá do meu carro, né, da Porsche. E o carro era um carro assim, que eu até fiquei estranho, né? Eu falei, cara, danificou o meu, mas o dele não fez nada, né? Sim, é grandona, né? O dele era um grandona, carro mais pequenininho. E aí os dois saíram, e assim, o casal saiu e gritando, que você vai pagar, e que não sei o que. Eu falei, fique tranquilo que eu vou pagar. Eu comendo amendoim. E super na naturalidade. Verdade. Né? E eles gritando, tal. Eu falei, é desnecessário? Eu falei, o que vocês querem? Porque assim eu vi que eles estavam exaltados, né? E aí eu falei, tá, vamos fazer o seguinte. Vocês querem chamar a polícia? Tá? Pega o meu telefone, já chama a polícia, eu vou estacionar aqui. Não precisa chamar a polícia. Eu falei, então, pra que esse caos? Né? Falei, olha, eu falei... comendo amendoinzinho, tal. Falei... Então, se tiver algum, tal, você quer levar para algum lugar? Porque você não tinha nada. Sim. Não tinha nada. Mas mesmo assim, eu falei, tira a foto, pega meu telefone, se quiser fazer BO, ocorrência, chamar a polícia, fique à vontade. No final, eles entenderam que eles estavam exaltando de forma desnecessária e pegaram o carro, tal. Então, é o seguinte, pessoal, se a gente fica estressado, etc, é um alimento ruim para a gente, né? A gente só está
colocando mais veneno na gente. E pode gerar danos, como tem, né? Tem um acidente, os dois ficam estressados, o cara sai na mão, um tira uma arma. Então, assim, é ruim para todo mundo. Então, a inteligência emocional, Nath, salva um negócio. A inteligência emocional salva um casamento. A inteligência emocional salva uma vida. Tem gente que, né? Então, assim, inteligência emocional é muito importante. E aí, se para finalizar, tem que falar dos meus... Eu ia falar de vários livros, mas Quero que você dê alguma indicação em todos os meus livros, eu cito o que me fez ter o conhecimento que eu tenho, tá? Então, é livros e cursos. Eu estudo muito, você sabe disso. Eu não paro de estudar, não paro de absorver conteúdo. Mas o primeiro livro... Então, eu vou falar dos livros... que as pessoas... Então, se você está numa fase e que você quer dar uma reviravolta na sua vida, virar o jogo, você tem que ler o Poder de Dar a Volta por Cima, o Kintsugi. E, principalmente, não é só financeira, pessoal. Às vezes você quer virar na sua profissão. Às vezes já teve pessoa que leu meu primeiro livro, era CLT, e hoje é um puto empreendedor de sucesso. Depoimento. Eu tive cadeirante que queria, achava que não, ele tinha uma limitação física, mas naquele momento ele tinha uma limitação mental. E que depois, era corretor de imóveis, e depois começou a vender, e vender muito, por sinal. Teve pessoas que queriam tirar a vida. Ai, me lembro, né? tem depoimento disso. Depoimento disso, né? Falou, cara, eu estava disposto a tirar minha vida hoje. Cara, depois que o seu vídeo chegou até mim, eu decidi não mais fazê-lo. Então, assim, então, o Poder de Dar a Volta. Se você quer dar uma guinada, uma reviravolta, mudar a sua vida, né? E para o próximo nível. E para o próximo nível, você lê esse livro, O Poder de Dar a Volta por Cima. Edgar, onde que eu encontro? Pessoal, dá um Google. Pelo amor de Deus. Amazon, não me gente. mande um direct perguntando onde eu encontro, que aí você vai falar assim, porra, o Edgar é mal educado, não respondeu, porque eu não respondo pessoas que Assim, não pensam. Cara, pelo amor de Deus. Google, livro do Edgar Ueda, Poder... Vai na Amazon. Vai na Amazon, né? Ou em qualquer livraria, tá? Segundo livro, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, tá? O Desvendando, eu escrevi em autoria com o Luiz Paulo Lupo, o vendedor Pitbull, é um amigo meu de mais de 15 anos, e que a gente queria mostrar um outro lado da moeda. Porque a maioria só fica falando, tá, como que eu faço para ter sucesso? Como que eu faço para ter sucesso? Como que eu faço? O sucesso é bonito, o sucesso é gostoso, a riqueza é bonita, a riqueza é gostosa. Sim, verdadeiro, mas tem um preço para chegar lá. Então, para você escrever um livro, tem um preço. Para virar best-seller, tem um preço. Para virar um palestrante de sucesso, tem um preço. Para deixar legado, tem um preço. Para fazer o seu primeiro milhão, tem um preço. Para se tornar rico, tem um preço. Para se tornar iluminado, tem um preço. Para se tornar uma pessoa do bem, tem um preço. Tem um preço, né? Então, quanto mais você sobe na pirâmide e está fazendo parte do pool dos bons, dos iluminados, mais você tem exclusão. E aí, verdade. O que acontece? Solidez. Você não aceita mais qualquer amizade. Você não aceita qualquer relacionamento. Você não aceita qualquer ambiente. Negócio. Tem um preço, tá? Então, se tudo tem um preço, você só tem que estar disposto a pagar o preço. E na capa do livro, a gente já fala, você está disposto a pagar esse preço? Porque tem muita gente que não chega porque não aguenta a diversidade do processo, né? Ou não quer excluir as coisas que precisam, mas né? É a diversidade, concorda? Porra, é gostoso concordo. Ficar no meio bebendo e com um monte de gente falando besteira e com um monte de futilidade. Também é prazeroso. O nível de dopamina aumenta bastante. Mas, cara, será que é isso? Né? Então, estar disposto a pagar esse preço... Porque você tem muita renúncia. Você tem muita dor. O sucesso tem muita dor. Riqueza tem muita dor. Pódio tem muita dor, né? Eu entrevistei a Hortência, né? Fiz live com o Minotauro, campeão do UFC, com o Tandy, campeão olímpico, com o Xuxa Pi, campeão olímpico. Cara, eu entrevistei atletas de alta performance. Cara, os caras treinavam que nem louco, corpo exausto, cansado, fraturado. Era o primeiro a chegar, era o último a sair. Não tinha final de semana, sabotava um monte de diversão. Aliás, sabotava não, renunciava um monte de diversão para quê?
para subir no pódio. Então, se pódio tem preço caro, riqueza tem preço caro, mas você vai chegar a alguns lugares que poucos chegam. Você vai conquistar coisas que poucos conquistam. É que nem subir no topo da montanha, subir o Monte Fuji. Cara, você sobe o Monte Fuji, é exaustivo. Você vai fazer o legendário, é exaustivo. Você vai fazer o caminho de Santiago de Compostela, é exaustivo. Perna, bolha, tendão, dor, você quer desistir o tempo todo. Mas quando você chega, Nath, e aí a minha pergunta, quantos fizeram esse caminho até o final? Quantos chegaram lá no topo até o final? Sim. Quantos realizaram o que você tentou ou quis realizar? Então, essa montanha tem um preço. Qualquer montanha que qualquer um decide. Então, no meu segundo livro, Desvendando a Caixa Preta, a gente mostra. E a gente também coloca algumas competências que é interessante o cara ter para ter sucesso. Tá? Então, Desvendando a Caixa Preta de Sucesso. Inclusive, quem escreveu o prefácio, quem escreveu o prefácio do meu primeiro livro foi o Fernando Seabra, filho do dono da Natura, e o Ricardo Bellino, que foi sócio do Donald Trump. Nós lançamos pela editora do Napoleão Hill, do Mais Esperto que o Diabo, que é a Citadel. Meu segundo livro eu lancei pela editora Alta Books, do Pai Rico, Pai Pobre, do Gary Vee, Grant Cardone, Jim Collins, grandes editores, né? Grandes escritores. E o prefácio foi o Carlos Wizard e o Janguier Diniz. Tá? O meu terceiro livro é O Poder do Método. É um livro só para o mercado imobiliário, que ele não consegue comprar numa livraria. Ele só compra se ele ir para algum evento meu, alguma imersão ou se tornar licenciado. Eu não vendo ele porque ali tem alguns pulos do gato, tem algumas coisas ali interessantes, né? Beleza. O quarto, e quem escreveu o prefácio foi o Fabrício Fasano, né, que é herdeiro da Fasano, né, grandes marcas, uma marca de grande alto padrão, e o Altino Cristofoletti, que é fundador da Casa do Construtor, fatura mais de 300 milhões, né, um cara pioneiro, aí, um grande cara. Depois, meu quarto livro, O Poder da Modelagem, que eu escrevi junto com o Janguier Diniz. Para quem não sabe, Janguier é um bilionário, capa de Forbes, dono do Grupo Ser Educacional, e ele fundou um instituto, que ele idealizou um instituto, que é o Instituto Êxito, sem fins lucrativos, e eu sou um cofundador do instituto, né? Eu sou um dos 35 fundadores lá. Ele e o José Roberto Marques, da IBC Coach, que é o fundador, um dos maiores institutos de coaches do Brasil. Então, tanto eu entrevistei milionários, multimilionários e bilionários e atletas, e eles também fizeram isso. Então, o que a gente fez? A gente pegou todas essas pessoas que subiram no pódio, que criaram riqueza, que fizeram história, deixaram legado. O que eles fizeram? Qual que é o caminho que eles percorreram? O que essas pessoas têm em comum? O que essas pessoas têm, né? Então, chama O Poder da Modelagem. Nós lançamos pela editora Buzz, que é a editora do Flávio Augusto, né? Do Anderson Cavalcante, que tem livros grandes, como Seja Foda, do Caio Carneiro, o Rick Chester lançou lá. Enfim, grandes escritores, Mion e por aí vai. Empreendedorismo tem muitos, né? Tem muitos, né? E aí, meu quinto livro, eu escrevi em coautoria com grandes nomes, que são pessoas que me inspiraram muito, que eu segui, aprendi a gostar do mundo de palestras com essas pessoas, que é Leila Navarro, professor Gretz, Cláudio Diogo, Tejon, Marcelo Ortega, que inclusive é um projeto do Marcelo Ortega, um grande amigo. Tá lá Augusto Cury, né? E eu sou um dos que nós escrevemos Lidere como os Grandes. Então, cada um escreveu sobre quem entende sobre liderança, né? Eu falei sobre a liderança nexialista, que é o que eu compactuo também, e lançamos pela editora Saraiva, que é Bem Virá, né? Então, esse foi o quinto livro, né? Aí o sexto ou sétimo, não sei a ordem, porque eu tenho um livro escrito, né? Que é sobre filosofias orientais, e eu tenho um que a gente tá falando do número 7, né? É esse, do 7. Né? Nossa, tô muito animada para isso. Quando você vai lançar esse? Será que vai ser o sexto? Será, né? Será que vai ser? Vai ser esse ano, né? É esse ano, né? Esse ano. Boa. Então tá.
Gente, bastante coisa, muito conteúdo, isso, né? Chegamos ao fim, Chegamos Nath, ao fim de mais um episódio. episódio sobre mentalidade, principalmente, né, sobre lidar com essas adversidades. Então, a gente percebe que a habilidade ali é inteligência emocional, tanto no campo do estudo, quanto no campo da prática também. Porque tenho certeza que tu foi conseguindo criar esse corpo de inteligência emocional através das adversidades que tu foi passando e aplicando aquilo que tu estudou, que tu aprendeu, né? Exatamente, Nath. A gente sempre vem falando em todos os podcasts, e esse é um podcast para a gente falar sobre o caminho do sucesso para os grandes negócios imobiliários, onde é um grande oceano azul, um mercado extremamente inexplorado, que poucos, de fato, não é uma linguagem apenas de marketing, né? Que poucos surfam e sabem surfar com muita qualidade, né? E com muita precisão. Mas, entretanto e porém, a parte técnica só não é o suficiente para chegar lá. E isso é a tese, é aquilo que eu acredito. Dificilmente algo me faça acreditar que existe um caminho diferente a isso. E qual que é o caminho do composto sobre isso? A técnica está dentro do campo da competência. Então, eu posso ter competência sobre incorporação, competência de vendas, competência de marketing ou de qualquer outra coisa. É competência. É aquilo que você faz numa faculdade, um curso, um livro, você vai adquirindo e vai praticando e vai ficando PhD naquele assunto. Mas antes disso, vem algo que te chancela, que ele te dá um background para você cada vez fazer mais e melhor, para cada vez você não querer ficar no mesmo lugar, para cada vez você querer conquistar coisas extraordinárias e que talvez ali você passe a entender sobre, identificar seu propósito, entender sobre o propósito e até mudar propósito. Eu já tive um momento na minha vida que o meu propósito era 100% financeiro. Tem um determinado momento da minha vida, desculpa eu falar que eu tô cagando e andando para dinheiro, eu tô pensando em outras coisas, né? Não que dinheiro não seja importante. Mas tu já zerou essa partezinha, já focou Cara, o suficiente ali. ele não é mais um ponto de corrida primária, né? Não tô ali, acordando, pensando em dinheiro, né? Então, aí tem um determinado momento que você vai redefinindo essa questão de propósito. Com o quê? Com a sua mentalidade. O que você tem dentro dessa caixinha de ferramenta que chama cérebro, né? Cognitivo, etc. E por aí vai. Então, a mentalidade, ele é super importante para saber o quão brilhante você vai ser, o quão iluminado você vai ser, o quão sábio você vai ser, o quão expansivo você vai ser, o quão pleno você vai ser. Está dentro da mentalidade. Porque a mentalidade, inclusive, ele vai para o segundo pilar. Ele vai fazer você mudar a rota, entrar na rota, continuar na rota, no caminho certo. Então, eu vou para o caminho A ou B, com a mentalidade ele te ajuda. Eu continuo no caminho ou não continuo? Eu suporto o caminho ou não suporto o caminho? Eu suporto o processo ou não suporto? Mentalidade. Mas eu preciso caminhar, eu preciso executar, eu preciso praticar, eu preciso tirar a bunda da cadeira. Me comportar de acordo com a minha mentalidade. Né? Então, esses 3 pilares que está no meu primeiro livro, O Poder de Dar a Volta por Cima, né? Claro que lá tem princípios que hoje já mudaram. Claro que lá eu colocaria mais outros princípios que na época eu escrevi em 2017, né? De lá para cá, eu tô falando que são 7 anos. Eu já sou um outro Edgar. Minha mentalidade é outra, né? Então, mas é um livro que, independente se você ler agora, tanto é que eu tô na 4ª edição dele, indo pra 5ª, é um livro que eu não paro de vender. É meu livro que mais vendeu, né? E continuo vendendo, né? Ele é muito bom. E ele é atemporal, né? Eu mesma já li 2 vezes e sempre dou uma olhadinha, assim, nele. É isso. Bom, gente, é isso então. Temos. Coloque aqui embaixo nos comentários se tem algum bloqueio, alguma coisa ali na sua mentalidade que você não conseguiu esclarecer aqui, que você quer mudar, né? Que você quer melhorar, que você quer resolver. Pode escrever aqui abaixo nos comentários pra gente, que a gente pode fazer outros podcasts trazendo esse assunto também. Não esqueça de encaminhar esse podcast para outra pessoa que precisa, né, disso,
qualquer amigo seu, aí os 3 primeiros do seu envio você já pode enviar, porque esse vai servir mesmo para essa pessoa. E assista também os nossos outros episódios dessa temporada. Exatamente, assista tudo que você vai aprender, coloque aqui qual tema que você quer aprender mais. Não esqueça, lembre-se de usar o Givers Gain, compartilhe para 7 pessoas. E se quiser fazer negócio comigo, seja parceria, se você quiser contratar a Nexmob, se você quer entrar na gamificação, se você quer se tornar um licenciado, enfim, entre em contato, quer fazer parte, chame no direct Edgar Ueda Oficial nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, ou no site nexmob.com.br. É isso, Nath? É isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.